Olá, turminha, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tia Maeli está bem, graças a Deus. Estou com saudade de vocês. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre um gênero textual, e já conhecido por muitos, acredito, que são as histórias em quadrinhos. Quem aí gosta de ler histórias em quadrinhos? Vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor, ou seja, da pessoa que está lendo. Porque além do texto, ele vai ter ali imagens que vai lhe dar suporte para você compreender melhor, a história que está sendo lida. Que muitas vezes fica difícil da gente compreender em algumas palavras, as expressões através das imagens nos ajudam a conseguir entender. Inclusive, tem algumas histórias em quadrinhos que são compostas apenas pela linguagem não verbal, que é pelas imagens. Em geral, apresentam uma linguagem mista, ou seja, é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais, combinadas, ou apenas de imagens visuais, que é justamente o que eu comentei, Com linguagem verbal, são as linguagens que são as palavras, as escritas, e a linguagem não verbal são as imagens, fotos, figuras. Quais são as características principais das histórias em quadrinhos? Vejamos algumas. Elas apresentam elementos básicos de uma narrativa: o enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho, o final. Os balões, de formas e tipos variados, servem de suporte para os diálogos dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias. O emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes e sinais de pontuação é frequente nas histórias em quadrinhos. Se destacam bastante os balões, Existem vários tipos de balões que eu vou apresentar para vocês aqui. E essa questão da pontuação também, e que a gente já vinha conversando muito sobre isso, turminha? Não só nas histórias em quadrinhos, mas também nas diversas histórias que a gente já vinha lendo e nos diversos tipos de gêneros textuais. A importância de ler com calma, de ler observando as pontuações, elas destacam muito no texto. Os balões devem ser entendidos como representação de fala ou pensamentos de um determinado personagem nos quadrinhos. E, geralmente, nas histórias em quadrinhos, são usadas mais letras maiúsculas, chamar a atenção, para destacar palavras importantes, como gritos, usar cores mais fortes, assim como o negrito do computador, Quando a gente vai escrever à mão, aí a gente destaca aquelas palavras que a gente quer que sejam vistas com maior facilidade, Para destacar aquela cena, você pode fazer, a letrinha ali mais pintadinha, para ser destacada. Escreva as letras antes de fazer o balão em torno delas. Por exemplo, vejamos aqui, Boa tarde, alunos do quarto G. Porque você escrevendo antes, você vai ter uma ideia do tamanho, Se você fazer um balão, aí pode ser muito pequeno ou pode ser muito grande. Então, você escrevendo antes, quando for produzir uma história em quadrinhos, fica mais fácil para depois você desenhar o balão de acordo com o que você já escreveu, tamanho. A história deverá ter um título e no último quadrinho colocar o fim, com o desfecho, ou seja, com o final da história. Vejamos aqui esse exemplo, Que é uma história em quadrinhos falando sobre o meio ambiente. E aí ela usou em cada quadrinho, No primeiro, vejamos que tem aí tanto imagens como também palavras, A linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Vejamos aí o segundo quadrinho, com o balãozinho da fala, Tem alguém ali falando. O segundo quadrinho vem ali
No terceiro quadrinho vem a expressão dela, né? Comunicada ali por uma pontuação, que é a exclamação, né? Vejamos que ela está ali admirada. E assim segue as sequências de quadrinhos, até chegar no último quadrinho, onde tem ali o desfecho da história e o nome fim. Tipos de balões. Vamos conhecer aqui os vários tipos de balões que podem ser utilizados nas histórias em quadrinhos. Esse primeiro balão representa a fala do personagem. Oi, como vai? Né? Está fazendo aí uma pergunta. É um balão que ele tem apenas ali uma pessoa falando, então você observe que ele tem apenas um rabichinho. No segundo quadrinho mostra outro tipo de balão, que representa o cochicho do personagem, onde ele está. E esse balão ele é diferenciado, veja que ele é formado com tracinhos. O terceiro quadrinho mostra outro tipo de balão, que representa o pensamento do personagem. Observem aí, cadê o livro? Alguém está pensando, né? E se perguntando, cadê o livro? E ele é formado ali, o rabichinho dele, por bolinhas. No próximo quadrinho, mostra um balão de alguém, né, que está agitado, que geralmente é o grito do personagem. Ele está gritando, socorro! Vejamos que tem ali a expressividade com a pontuação, né, o ponto de exclamação, e também o balão está, né, de outro formato. O próximo balão, ele representa a fala de mais de um personagem, e percebam isso pelos rabichinhos, cada pontinho ali aberto para um personagem, que no caso aí mostra que são 4 personagens falando. Bom dia, professora! O próximo quadro mostra um balão que é usado para quando o personagem tem uma ideia, né? Demonstra ali o balão com uma lâmpadazinha mostrando uma ideia. O próximo balão representa quando o personagem está com dúvidas. Então, quando está com dúvidas, ele utiliza ali o ponto de interrogação. O personagem está admirado, é o próximo balãozinho, ó, com a exclamação, que foi justamente o que a gente viu na historinha anterior, né? A personagem tinha um quadrinho que ela estava apenas ali com um pontinho de interrogação, ela estava admirada com a situação. No próximo quadro, vejamos o próximo balãozinho. O personagem não consegue se expressar, então coloca ali 3 pontinhos. O próximo quadrinho. O personagem está choroso, triste. Então, quando o personagem está choroso e triste, né, o balão vai vir como que ele está chorando. Próximo, o personagem está cantando. Então, vem ali o símbolozinho da música dentro do balão. E quando o personagem está zangado, observamos aí o último quadrinho. É o balãozinho todo em preto. Esses são os diversos tipos de balões que podem ser utilizados na história em quadrinho. E também existem as onomatopeias. O que são? São palavras que imitam os sons. Vejamos os exemplos. Algumas podem vir fora dos balões. Vut! Vejamos aí, tem vários outros exemplos. Tum! Aí também elas podem vir dentro dos balões. Observem aí. Nhaque. Uá! Cri! Representando aí os sons. Os balões, os principais balões mais vistos, mais utilizados, né? O balão fala. Ele é utilizado para mostrar que um personagem está falando. Possui o formato oval e um rabicho, indicando onde está saindo o som, ou seja, onde a pessoa está falando. Por isso, o rabicho geralmente fica posicionado próximo à boca do personagem. Quando há mais de uma pessoa falando a mesma coisa ao mesmo tempo, o balão fica com mais de um rabicho, né? Indicando para a pessoa que está falando. O balão pensamento.
Este balão é um dos poucos balões que não mostram o que o personagem está falando. Tal balão tem o formato de nuvens e é utilizado apenas para mostrar os pensamentos do personagem. Vejamos aí os exemplos. E o balão narrador? O balão narrador é um balão que não possui rabichos e por isso não é associado a nenhum personagem específico. Ele é utilizado para fornecer dados extras à história, como onde e quando a história se passa, onde está acontecendo. Ainda pode contar os trechos que seriam específicos do narrador na história. Esse balão ele é utilizado, quando é alguém ali que está contando uma história, apenas um narrador, Ali os personagens não estão falando. Balão grito. Quando um personagem está gritando, o balão deixa de ter um formato oval e passa a ter várias pontas de diversos tamanhos. Vejamos aí os exemplos. Esses são os tipos de balões mais utilizados nas histórias em quadrinhos. Vamos ler uma história? Vejamos essa história aí bem pequena, Uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Primeiro quadrinho, o que acontece? Posso brincar também? A Mônica pergunta, aos demais crianças que ali estão. Posso brincar também? E no segundo quadrinho, ela fala: eu sou uma ótima puladora de corda. E segue. Então ela foi lá brincar, E observem só as expressões das outras crianças no último quadrinho. A Mônica começou a pular e ela falou: legal, Toda expressiva. Vejamos ali a pontuação, de exclamação. E tem, os coleguinhas ali do lado. Observe as expressões do rosto deles, como é que eles estão diante dessa situação. E pelo desenho, a gente vê que ela está pulando muito rápido, Olha só, ali as onomatopeias ao redor da corda. Tum, tum, tum. E todos estão ali, admirados, assustados. Veja só o balãozinho ali da menininha de blusa amarela, Se perguntando, com um ponto de interrogação. Vejamos só que legal são as histórias em quadrinhos, Você pode utilizar aí diversas criações, não só com palavras, mas também com imagens, e representam muito a história. Observamos essa outra historinha em quadrinhos. Vejamos o primeiro quadrinho. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? E no último quadrinho, Chico responde: não, de esperança. Então, o que vocês observam nessa história em quadrinhos aqui? Ela é muito reflexiva, E vocês vejam que leitura não é só a gente ler as palavras, decodificar palavra por palavra, mas ler também é você entender, É você inferir, é você tirar conclusões do que você está lendo. Muitas vezes a gente lê um texto e não entende nada. O que a gente precisa fazer quando a gente lê e não entende? Ler novamente, Buscar ali naquela leitura pontos importantes para você entender do que trata aquele texto. Muitas das vezes, para entender do que trata o texto, você vai marcando ali as palavras que são repetidas. Você pode observar o título, No título pode ter uma dica do que trata a história. Geralmente vem ali uma dica, mas no texto em si, vem palavras repetidas, vem mostrando ali do que trata aquele texto. E nesse texto aqui, nós podemos observar que ele se trata de quê, gente? Que assunto, é
possível observar aqui nessa história em quadrinhos, através desses textos e dessas imagens. O que vocês acham? Observem bem as duas imagens. Entre vocês aí, do que se trata esse texto? Que assunto? Observem bem aí esse segundo quadrinho, né? Olha aí a expressão deles. E vejam ao redor, né? Chico está plantando uma árvore de quê? De esperança, gente. Por que de esperança? Observem ao redor. Como está a natureza ao redor? Né? Está ali várias árvores cortadas. Então, né, a esperança, né, do Chico, né, em plantar mais uma árvore, né? Veja só aí a questão do meio ambiente, né? Essa história em quadrinhos, ela é muito reflexiva pra gente. Ela traz aí um assunto, né, que você observa aí o desmatamento, você observa aí a destruição do meio ambiente, mas Chico vem, né, buscando aí uma esperança, plantando uma árvore para que dessas possam surgir mais outras, né? Vejamos aí também as pontuações. O que as pontuações fazem aí, representam no texto? Vocês lembram? Oba, vírgula, uma pausa pequena. Oba! E essa exclamação aí, o que significa? Lembramos que o ponto de exclamação, né, ele vem aí expressando sentimentos, ações, como de admiração, de tristeza, de alegria, né? Plantando uma árvore nova, Chico. Esse ponto de interrogação, ele representa o que no texto, gente? Ele representa uma pergunta. Toda vez que vocês observarem uma interrogação, é uma pergunta. Utilizem também esses tipos de pontuações nos textos de vocês. Essa aí é de quê? Mais uma pergunta. Então, ele utilizou mais um ponto de interrogação. E ele continua fazendo perguntas. De goiaba? De jaca? Manga? E colocando a pontuação interrogação para todas as perguntas. E vem aí o próximo, né? Não! Chico responde, vem lá com a exclamação, né? De esperança, a resposta. É bem reflexivo esse texto. Observem aí também a linguagem deles, né? Não tá uma linguagem formal, mas uma linguagem informal, né? Eles não estão falando como a gramática pede, escrevendo aí, né? A gente sabe que esperança se escreve com E, né? De é o D e o E, mas aí a escrita foi da forma que eles falam, né? Com a linguagem deles, lá do lugar deles. Mas a gente, quando for escrever os textos, devemos ter cuidado com isso, escrever da forma formal, certo? Observem aí, gente, a palavra árvore. Vejamos que eles engoliram ali uma letrinha, não foi? Árvore. Ali faltou o O. Também é a forma que eles falam. E vocês vejam só, essa expressão do Chico de esperança, ela está relacionada a quê? O que vocês podem inferir aí? De esperança, ela está relacionada a quê? É justamente sobre o que a gente já conversou aqui, né? Se você observa que ali ao redor está sem nenhuma árvore, todas estão cortadas. Então, se Chico está plantando mais uma árvore, né? É com a esperança de que aquela possa florir, de que aquela possa dar frutos, de que aquela possa, a partir dela, ter mais outras, né?
de cuidar do meio ambiente, né? Com a esperança de que essa venha poder prevalecer ali. Então, que fique essa reflexão para a gente sobre o cuidado sobre o meio ambiente e que vocês compreendam aí que os textos, não só das histórias em quadrinhos, mas outros, é muito importante também usar a pontuação, buscar ler um texto não somente uma vez, mais de uma vez para poder compreender, entender, inferir, né, tirar conclusões daquilo que está sendo falado e que muitas vezes não está sendo dito ali nas palavras, mas que nas imagens você pode observar o que o autor quer dizer com aquilo, certo? Agora tem uma atividade aí para vocês responderem, né? Leiam a história em quadrinhos, leia uma vez, se não entendeu, leia outra vez e respondam com calma, certo? Fiquem com Deus, um abraço, tia Marli tá com saudades. Tchau, beijo.